Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca e estamos começando mais um VersaCast, um podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje continuaremos a nossa saga de análise de obra do PAS 3 e o nosso convidado é o professor Cícero, formado em Física e Matemática, né? Pra quem te conhece só como professor de Física. Exatamente, formado em Física e Matemática pela Universidade de Brasília e ingressante na Universidade de Brasília pelo PAS. Olha que legal. No lendário então fica a inspiração. Subprograma 2002. 2002, só um tempinho. Faz um tempinho. Eu tinha 6 anos. A obra de hoje que a gente vai ver é a do eclipse em Sobral. O título é bem maior do que isso, porque conta que a história que o Brasil mexeu para definir, comprovar, confirmar a teoria da relatividade do Einstein. Exatamente. Partiu? Vambora. É um vídeo, né? Mais um audiovisual. Inclusive, adoro... Ih, bati no microfone, foi mal. Adoro vídeos nesse estilo. É meu sonho viver disso, entendeu? Fazer vídeos de ciência. Então fica aí o indicativo para você curtir esse canal, interagir com a gente, porque dá retorno pra gente. Muito obrigada. E um vídeo muito legal, né? Um vídeo bem explicativo. 9 minutinhos ali, mais ou menos, 10, alguma coisa assim. E que traz um clássico que conecta com a matriz de conteúdos do terceiro ano, do PAS 3. Que é uma novidade, que é uma né? física difícil, né, Cícero? É uma física muito difícil se ela for ser levada como o resto da física. Que em termos matemáticos. Ela fica mais na introdução ela ali, fica na porque introdução. é inviável trabalhar em termos matemáticos. Não tem a menor condição de trabalhar a relatividade geral em termos matemáticos. Porque esse é um assunto que quase extrapola o curso de física. Então você vai ver... Você vai ver surreal! Você vai ver, se você fizer física, né? Você vai ver relatividade geral no finalzinho do curso. Nossa, acho que 7º, 8º semestre é uma matéria chamada relatividade geral. Que aí traumatizante. É legal. É legal. O físico é suspeito pra falar. É legal. É porque você tem que remar uma matemática... Surreal, né? Que, assim, imaginando um menino do terceiro ano hoje, para ele chegar na matemática, para ele estar pronto para a relatividade geral... Ele tem que sobreviver a cálculo 1, 2 e 3, né? Mas, né? Esse é que é o dilema. Nossa. Então, ele tem que fazer aí 5 a 6 semestres de matemática sem falhar em nenhum, aprendendo as coisas para começar a discutir. É uma matemática seja, o que vemos aqui é apenas teoria. Não tem a menor condição de matematizar esse tipo de conhecimento agora. No ensino médio não tem a menor condição. Então vai ser sempre uma introdução e vai ser sempre teórico e nunca vai ter o grau de precisão que a gente obtém nos outros conhecimentos de física. Uhum. Então quando a gente fala, para ficar no terceiro ano, né, do ensino médio, a gente fala de corrente elétrica, o nível de precisão é muito mais alto. O menino compreende muito bem o que está acontecendo ali, se ele estudar, né, se ele levar tudo isso muito a sério, ele vai compreender o funcionamento de um circuito elétrico num nível de precisão muito mais interessante do que ele vai ver nesses tópicos de física moderna, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, é muito legal essa parte teórica. É sensacional. É lindo, muito interessante. E encanta as pessoas, né? Os esquemas visuais, que inclusive aparecem no vídeo, são muito bons para você conseguir compreender. São muito legais. Mas, como tudo, tem as suas limitações. Justo. Né? Então, o vídeo, do que ele fala? O que é esse tal de eclipse? Só para deixar as pessoas... São dois conceitos separados que a gente tem que falar, né? Isso. O eclipse e a teoria da relatividade geral. Não é o eclipse, né, que vai fazer isso acontecer. Não, é uma consequência do eclipse. Então, vamos explicar isso direitinho. O que acontece a gente está falando de Einstein, né? E a gente está falando de uma segunda etapa do Einstein. O Albert Einstein, físico talvez o mais famoso da história, ele tem em 1905 o que a gente chama de ano milagroso. O ano milagroso do Einstein. Inclusive, a gente falou no dia 19 de maio, a gente fez um vídeo muito legal sobre isso. Exatamente, que é o dia do... Dia da física, né? Dia da física. E o dia do físico, alguma coisa do tipo. Que é 19 de maio por isso, né? 1905, que é 1905. Que foi a segunda vez na história da humanidade que um físico teve um annus mirabilis, né? Como eles gostam de chamar em latim. Chique. A primeira vez foi o Newton, em 1666. E a segunda vez o Einstein, em 1905. E aí o Newton é pai da mecânica? Da mecânica e da gravitação universal, da maneira clássica. E o Einstein, em 1905... É aí que surge, né? Física clássica e física moderna.
É no Einstein. No Einstein, isso. Então, física clássica é Newton. Isso, a física clássica é ali de Galileu, Newton até o começo do século XX, até o pré-Einstein ali, e depois do Einstein a gente vai ter a física moderna. E aí, em 1905, ele vai publicar diversos artigos importantíssimos, ele vai solidificar a física quântica, ele vai falar de átomo, né? Ele vai dar uma prova incontestável da existência do átomo, que ainda não tinha sido dada até 1905. Isso é uma coisa muito legal de ser citada, que quando você estuda na química, você acha que foi em 1600, não, é tudo muito recente. E assim, mesmo os átomos de Dalton, Thomson, Rutherford ali, eles não são incontestáveis ainda. Uhum. A teoria atômica é boa, ela explica muita coisa, mas ainda existia uma outra teoria convivendo com a teoria atômica, e essa prova incontestável vai surgir em um dos trabalhos de 1905 chamado A Explicação do Movimento Browniano, que é outra coisa lá que o Einstein vai fazer. Que é outra coisa que a gente não vai entender. E aí tem o trabalho dele sobre física quântica, né, do explicação do efeito fotoelétrico, e tem o trabalho da teoria da relatividade restrita, que é aí que a gente tem que fazer uma diferenciação. Relatividade restrita fala de movimentos uniformes e repouso, só. Ok. Então aí a gente está em 1905. Só que o Einstein nunca ficou feliz em tratar apenas da relatividade restrita. Ele vai avançar eu queria disso. enfatizar que em 1905 Einstein tinha 26 anos. Isso é citado no vídeo. Tá velho. Tá velho pra época, né? Pra física, sabia? Cara, isso é muito louco. Tipo, os cientistas físicos que descobriram coisas são gênios. Eles fazem isso muito cedo. Eles são fazem gênios. Isso muito cedo, né? O pessoal, geralmente antes dos 25, que eles vão ter a grande ideia da vida. Cara, isso é um estudo muito doido. A gente com 25 tá aqui catando os caquinhos, tentando entender o que vai fazer da vida. E aí o Einstein, ele vai um pouquinho depois disso, mas tudo bem, 26 tá bem razoável. Mas sem sombra de dúvida, o mais tardio é o Planck, né, que vai fazer a principal obra dele com 40 anos de idade. Caraca. Então não adianta desistir. Mas Constante de Planck já é lá pro final da década Não, é antes do Einstein. O Planck é professor do Einstein. Gente, que loucura. O trabalho do Planck sobre física quântica é de 1900. Só que ninguém gosta do trabalho dele, nem ele. O trabalho que vai solidificar a física quântica é o do Einstein, de 1900, um dos de 1905, que é a da explicação do efeito fotoelétrico. E aí... Tanto que em 5 anos o artigo do Planck nunca foi citado. Né? A primeira citação que ele tem é do Einstein. Mas e aí, a gente vai ter que avançar mais uma década, e aí o Einstein vai viajar sozinho. A relatividade restrita, o Einstein não foi a primeira pessoa a chegar nela. Ele foi a primeira pessoa a entender o que estava acontecendo. Mas 2 caras já tinham chegado nela antes, o Lorentz e o Poincaré. Esse aí eu não conheço. Lorentz o Lorentz tem a constante de Lorentz, né, e tal. Ele é mais famoso. O Poincaré é um matemático francês também, inteligentíssimo. Eles chegaram, só que eles não entenderam. Quem entendeu foi o Einstein. Quem teve o nível de abstração necessário para se desfazer de conceitos enraizados foi o Einstein. Mas depois ele vai numa viagem quase solo. Ele vai quase sozinho chegar... Quase Darwin em Galápagos. Na relatividade geral. A relatividade geral, ele vai colocar a relatividade restrita e adicionar as acelerações. Então, ele não vai estar mais preso aos movimentos uniformes e repouso. Só que, para isso, ele tem que... É uma abstração de doido, né? Ele tem que avançar em campos muito pantanosos, assim, e principalmente na matemática, porque ele vai lidar com uma geometria que não é mais a geometria que a gente lida na escola. Ele vai lidar com geometria em espaços curvos, que é uma coisa... O conceito já é difícil de digerir. É um mundo onde o triângulo não soma 180 graus nos ângulos internos. Ou seja, cai por terra tudo que a gente aprendeu. Várias coisas têm que ser revistas e tal. Essa é uma das dificuldades matemáticas, né? Que a gente citou no começo aqui, é isso. Isso daí é uma das dificuldades que a gente tem que lidar na hora de fazer a relatividade geral. E esse conceito de aceleração leva ele para uma nova ideia, em que ele vai destronar a gravidade da ideia de força. A gravidade deixa de ser uma força. Que era o princípio de Newton, né? Que era o princípio do Newton. E aí, na hora de
colocar as acelerações na teoria, ele meio que equipara as acelerações à gravidade, o que ele chama de princípio de equivalência. Ele fala, se você estiver em queda livre, você não sente o seu peso. Isso é uma ideia correta. A gente percebe. A gente tem isso no mundo, a gente tem experiências disso. E aí, o Einstein vai colocar a gravidade não mais como uma força, mas como uma consequência da maneira como o universo é, que é a tal da curvatura do espaço-tempo. Então, ele vai colocar a massa, né, o nosso conceito de massa, curvando o espaço-tempo, e essa curvatura do espaço-tempo é o que a gente chama de gravidade. Tá. Então, quando a gente fala do esqueminha lá que aparece no vídeo, que é o clássico bola no tecido, né? Isso. A gravidade é a curvatura. Isso. A gente pensa no tecido como espaço-tempo, e qualquer massa que você colocar lá vai fazer esse tecido ficar distorcido. E aí você distorce o espaço-tempo. Lembrando que espaço-tempo é uma entidade que é, ao mesmo tempo, a nossa noção de espaço e a nossa noção de tempo. O que já é difícil de misturar essas Bem coisas. complicado, né? Isso aí você precisa sentar embaixo de uma árvore e passar um tempo filosofando sobre, porque é bem complicado de você entender isso de cara, né? A ideia de que você mexer no tempo automaticamente mexe no espaço e vice-versa. Mexer no espaço aí mexe automaticamente no tempo não é uma ideia trivial. E ele vai colocar as massas nisso daí. Qual é o problema? É que teoria da relatividade só faz sentido em extremos. Por isso que a gente pensa nela quando fala de universo e apenas. Isso. Por isso que a gente ignora ela no cotidiano. Tipo, o tempo não vai passar mais rápido porque eu tô perto de uma xícara cheia de água. Ah, mas ela tem massa. Eu sei que ela tem massa. Mas a influência dela é pequena demais. demais. Mas a influência dela é muito pequena. Então eu preciso de extremos para ver isso acontecer de maneira significativa. Para falar, eita, aconteceu. Assim como a relatividade restrita precisa de velocidades extremas para você perceber alguma diferença. Você tem que estar falando de velocidades próximas à da luz. Quando você está falando de relatividade geral, você tem que estar falando de massas estelares. Literalmente. Isso, literalmente. E aí, como é que eu vou fazer um experimento disso na Terra? Não faz. Você tem que descobrir como não fazer na Terra. E aí, qual era a primeira chance que a gente tinha de... Qual foi a primeira ideia que a gente teve, uma chance de olhar e falar, será que o Einstein está certo? É medir a posição das estrelas no céu quando a luz delas passa perto do Sol. Por quê? Se eu curvo o espaço, eu curvo o lugar onde a luz se move. Então, legal. Eu curvo a própria trajetória da luz. É a trajetória da luz, não é a luz. É a trajetória que ela faz. Eu vou curvar a trajetória que ela faz. E qual é o problema? Como é que eu vou ver uma estrela próxima ao Sol? Tá de dia, eu não consigo, a luz do Sol ofusca a minha visão, e aí eu não consigo, né? Então, o que o pessoal esperou? Um eclipse total do Sol. Para possibilitar fotos das estrelas. Das estrelas, porque quando você tem um eclipse, você tampa o Sol, literalmente usando a Lua, né? A Lua tampa o Sol. Mas o Sol continua perto das estrelas. Mas o Sol continua lá. Ele só não está mais lançando tanta luz na nossa visão e ofuscando a gente. Então, isso permite que a gente consiga fazer fotografia astronômica e pegar estrelas no céu. Então, o céu fica escuro, né? Por alguns poucos minutos, o céu fica bem escuro. Por 4 minutos, né? Foi o caso. Eclipses solares são sempre curtos, né? Eles nunca são assim, 1 hora. Não, é sempre coisa de 5 minutos, 7 minutos, 4 minutos. É normal. Isso é um eclipse padrão. E onde é que eles teriam a chance de ver? Numa ilha próxima da África, né? Ilha Príncipe e no Nordeste brasileiro. O que é legal a decisão do Nordeste, aí eu preciso dar uma palhinha de biologia, porque já é a terceira obra da lista do PAS 3 que aborda biomas brasileiros. E Sobral foi escolhido, o vídeo fala disso, Sobral foi escolhido por conta do clima, por conta da seca nordestina, que o eclipse aconteceu em maio, então a gente tá no inverno, a gente tá entrando no inverno, a gente tá na seca, e isso possibilitaria a maior chance de ter um céu limpo. Exatamente. A decisão dos dois lugares foi essa. E a gente fala de... Se a nuvem aparecer, acabou. Você não tem foto. Você não tem foto. A nuvem cobre tudo e acabou o eclipse. Próximo eclipse, por favor. Por favor, né? Anos depois, né? E aí... E Sobral
por mais que seja no interior, é uma cidade que tem alguma estrutura, que também possibilita... Que também permite que astrônomos consigam sobreviver ali, montar equipamento, alguma coisa desse tipo. E executar o que precisa ser feito. Exatamente. E aí, a cidade foi escolhida, mas não foi a primeira, né? Ela não é a estrela da observação. A estrela fica na ilha africana lá, e vem uma espécie de segundo time para Sobral. E só que lá na África... Deu nuvem, ruim. E aqui, não, né? E aqui, com emoção, porque tava nublado, e depois deu certo. Limpou o céu. E outra palhinha biológica que é importante a gente citar, que não cai tanto no PAS 3, mas é possível, porque já é a segunda pauta que cita biomas próximos ao bioma amazônico e regiões de endemia, que cita a febre amarela, cita casos sociológicos de descuidado com a população, porque ligaram para as telas das casas onde estavam os cientistas, mas não a população de Sobral. E por que telas? Porque a febre amarela é transmitida por mosquito. Então, a profilaxia envolve impedir que o mosquito entre em contato com as pessoas. Né? Impedir o vetor. Então, essa palhinha biológica é importante também. E não só biológica, como sociológica, né? A gente acaba a questão sociológica ali, é bem importante. A gente pisa ali num complexo complicado que o brasileiro tem de cuidar melhor de quem vem de fora, né? Não mudou Saiu tanto. manchetes, né? de jornais e tudo, enquanto as pessoas estavam sofrendo na seca, né? Isso. É bem legal esse contraste trazido no vídeo. Você tem... E há 100 anos a gente não mudou isso muito ainda. E aí, os caras tiram a tal foto e pronto. Deu tudo certo, né? O que acontece? A ideia é exatamente a que a gente falou. A luz da estrela, ela vai passar próxima ao Sol. O Sol é uma massa muito significativa. Ela vai curvar o espaço-tempo em volta dele. E você consegue registrar exatamente isso. E como aí, a luz foi curvada... deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu. Vai. Você tirou de dia, a estrela estava num ponto. E aí de dia no eclipse. Isso. Aí eu espero, pelos cálculos astronômicos, que seja uma data em que a posição das estrelas seja a mesma à noite. Isso. Que demorou 1 mês, inclusive. E aí, nas contas, não dá a mesma posição. Não dá a mesma posição. Isso. E aí comprova que a luz foi distorcida. Pelo tamanho da diferença de posição, você tem o tamanho da distorção que a luz sofreu. E bate com as contas do Einstein. Bate com as contas do Einstein dentro de uma margem de erro, como sempre acontece na física experimental. Né? Então, a gente teve aí um segundo nível de evidência científica. Eu não posso chamar de comprovação, é uma questão filosófica, mas a gente tem uma evidência científica de que a teoria do Einstein funciona. A primeira foi também a apreciação... Ela foi aplicada. Ela foi aplicada. Tem outros fatores astronômicos, sempre astronômico, né? A relatividade geral em laboratório é inviável. E a gente consegue comprovações vindas muitas vezes da astronomia, porque envolvem essas massas absurdas e a gente consegue fazer esse tipo de evidência científica. E a gente produz filmes bem legais também. Isso. Tipo Interestelar. Tipo Interestelar. Você entender os conceitos físicos de Interestelar é uma boa forma de aplicar os conhecimentos do PAS 3. Exatamente. Lá no Interestelar, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Aquela parte que o que fica mais latente é o rolê do buraco negro e aquele país e aquele planeta que é muito perto, né? O da água. Que é tudo água lá. Primeiro é tudo água porque nada consegue ser sólido, né? E lá é sensacional, porque lá o pessoal passa minutos no planeta. E anos. E anos na nave. Isso porque é o que a gente falou de distorção do espaço-tempo. Né? É exatamente isso que é relatado. A gente vê a extremidade da coisa acontecendo. Isso, mas lá a gente tá numa borda de buraco negro. Tá que quase numa borda. Já é meio fantasia. Para o que a gente tem hoje. Ali tem uma pequena licença poética, mas não é tão grande. Não é aí, né, que a licença poética vem. É quando a gente fala da quarta dimensão, né? Aquele rolê bem mais licença poética. Mas ali o fato do planeta ter ondas do tamanho de montanhas é possível. E também a distorção do espaço-tempo tão grande. Absolutamente viável e possível, sem nenhum problema aí de física, e é tudo relatividade geral, né? É exatamente sobre o que Sobral estava falando, e aliás, hoje em Sobral tem um pequeno monumento lá, falando da história da observação do eclipse e tal, do Einstein, né? E ela cita no final do vídeo, né, que o Einstein
Fala dos céus do Brasil, né? Eu até anotei a frase aqui que ele falou. Ele veio pro Rio de Janeiro cadê minha anotação, gente? Ele veio pro Rio de Janeiro em 1925 e falou: o problema concebido na minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Exatamente. Bem legal saber que Einstein esteve aqui e falou de nós. Mas ele achou o Brasil muito quente. Faz sentido. Ele era alemão. Um dos comentários dele sobre o Brasil é que aqui é muito quente. Ele estava no Rio de Janeiro ainda, para ajudar. Exatamente. Bom, então, análise física feita, né, Cícero? Exatamente. Cumprido o nosso papel, lembre-se que se a prova for abordar isso daí, não vai ser de maneira matemática, tenham tranquilidade vai ser bem quanto teoria. a isso, vai ser teoria. Eles vão falar de distorção do espaço-tempo, eles vão falar da curvatura da luz no espaço-tempo. Eles vão provavelmente trazer essa referência como experimento e você tem que julgar os itens em relação a esse experimento. O que aconteceu nesse experimento que foi comprovado? Imagino, inclusive, que sejam itens fáceis, caso eles apareçam, porque se eles complicarem isso daí, teoria, não vai sobrar ninguém. Vai anular. Ninguém vai ficar em pé. O criador da questão, nem quem criou a questão vai conseguir responder. Então, assim, eu imagino que sejam itens tranquilos, falando de distorção do espaço-tempo, falando de curvatura da luz, falando do básico mesmo da teoria. Então, esse podcast, salva sua alma na teoria da relatividade do Einstein. Encerramos, então, pessoal, mais um episódio. Muito obrigada, Cícero, pela sua participação. Eu que agradeço e retornem para as nossas próximas análises. Vamos continuar no nosso progresso aí nas obras do Pais 3. Até o próximo episódio. Muito obrigado.